para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Oh, Jesus. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batido a minha alma, que te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pra sempre, cante, cante. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Majestade, tua graça me alcançou como estou. Nada tinha mais vivo em tuas mãos. Majestade, majestade, tua graça me alcançou como estou. Nada tinha mais vivo em tuas mãos. Vim
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Amém, glória a Deus, bom dia. Vamos nos achegando ao Senhor. Mais uma manhã de devocional. Mais uma manhã maravilhosa de devocional para nós. Que Deus tem sido gracioso. Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eita Deus. Vamos. Cris, bom dia, Cris. Vamos chamar logo o nosso pastorzão aqui, sem mais delongas. Pastor Joseni Pinheiro vai estar junto conosco nessa manhã. Vamos estar chamando logo ele aqui. A gente só pega capítulo grande, hein, pastorzão? A gente só pega os maiores capítulos. Romanos, eu li com o senhor o maior capítulo que tinha de Romanos, que eu lembro. E o mais complicado. E o mais complicado. E hoje é o maior capítulo de 1 Coríntios, cara. Maior capítulo de 1 Coríntios. Eu fiz uma mistura. Eu fiz uma mistura do louvorzão para. Se você permitir, eu queria fazer algo diferente aí. Vamos. Em vez da gente ler, como você sempre faz, a gente vai discorrendo, mas eu queria estar lendo e a gente está conversando sobre o assunto. Eu acho que dá para discorrer todo o capítulo. Pode ser. Mas aí, em vez de ler, fazer toda a leitura, né? A gente lê e ir discorrendo e conversando e tal. E show. Talvez, em nome de Jesus, a gente já alcançar. Então, 50 e poucos versículos, né? Aí é bem pesado. Então, vamos começar, então? Vamos, deixa eu só pedir o pessoal aqui pro pessoal ir abrir na Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 15, separa a caneta. Vamos estar junto aqui, estamos com o pastor Joseni. Deixa eu fixar aqui, aproveitar. Pronto. Vai abrindo tua Bíblia aí. E quem está online conosco, vai dando joinha aí, para a gente dar bom dia para você, né? E quem for abrir na Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, dá o joinha e a gente já dá bom dia para ver quem está online conosco. Em nome de Jesus. Aí clica na setinha, marca os teus amigos, convida a galera. Pastor Abel está aqui conosco, Abel Luiz. Samila, bom dia, Samila. Saudade. Cadê o Plim Plim? Livânia, do Maracanaú, Alto Alegre. Renata, minha esposa. Bruni, minha filha espiritual, ovelhinha. Valberto Silva, meu irmão. O diácono. Quem é o diácono, Jesus? Ah, é o Denilson, cara. Bem-vindo, Denilson. Regis Maracanaú, diácono Regis. Janaína Silva. Filhona, Nicole. Anicinha, que é a mãe dela. A Ilma Nego. Eita, Deus. Tá uma galerinha aí junto conosco, né? Vamos entrando, vai convidando o pessoal, vai acordando. Raquel é minha cunhada lá de São Paulo. Vai convidando a galerinha aí, gente, os discípulos de vocês, tá bom? Acorda a galera aí, quem é os líderes aí. Já vai acordando, manda o convite, faz a ligação, sai da live, liga, acorda, para que possa receber desse maná nessa manhã. Vamos lá, pastorzão. Bom, eu quero só orar primeiro rapidinho e a gente começa. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo e pela disposição que o teu filho tem tido, sempre de estar nessas manhãs alimentando o seu povo e todos aqueles que têm fome e sede da tua palavra. Nós te damos essa liberdade, convidamos o Senhor para estar conosco e para nos dirigir e nos ensinar aquilo que está no seu coração, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. É interessante a carta de Coríntios, eu acredito que vocês já tenham feito isso, mas para mim falar do capítulo 15 eu preciso fazer uma introdução rapidinha. Vontade. O maior objetivo dessa carta, na realidade, essa carta ela não é a primeira carta.
Nós temos uma carta perdida, né, de Paulo, que Paulo Sim, escreveu aos Coríntios. Essa carta, até hoje, ela não foi encontrada, mas na realidade foram 3 cartas escritas a Coríntios. A primeira, que está perdida, e a segunda, que é essa daqui. Nós temos essa aqui como a primeira. sim. E o principal objetivo dessa primeira carta aos Coríntios era porque Coríntios estava vivendo um tempo muito difícil. Talvez a igreja de Coríntios é muito atual. É uma igreja muito carnal, é uma igreja que havia recebido o evangelho, que havia recebido a palavra e recebeu de uma forma bem fantástica, bem legal. Mas aí começou a introduzir-se falsos mestres e eles começaram a detonar e a igreja começou a se perder. Então Paulo, quando escreve para Coríntios, ele escreve com o objetivo de corrigir o comportamento que a igreja estava tendo em vários aspectos. Para você ter ideia, a igreja estava tendo momentos de incesto, estava tendo a desordem no culto, estava tendo julgo, juízo contra irmãos, divórcio, a divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Né? É a própria idolatria. Paulo aqui, ele talvez ele é muito contundente quando ele vai falar sobre a idolatria aqui, que ele, em todas as suas cartas, talvez aqui ele seja o mais pesado. Ele fala que quando a gente adora, ou quando a gente sacrifica ídolos, a gente sacrifica demônios, que o que está por trás são os próprios demônios. Então Paulo aqui talvez seja Muito onde ele forte. pega mais pesado, muito forte em relação a isso. Né? E aí, então assim, a própria cidade de Coríntios, ela já era, pra você ter ideia, Coríntios, ela ficou, por causa da sua perversão sexual, Coríntios ficou conhecida como corintianizar. Em outras palavras, significa imoralidade flagrante acompanhada com embriaguez. Eita Deus. Coríntios, como toda cidade, que Coríntios estava do lado ali da Grécia, né? Estava bem encostada na Grécia, e Coríntios Sim. era uma grande cidade ali, e era uma cidade portuária. E ela tinha uma acrópole. Uma acrópole, o que é que significa acrópole? A acrópole é uma cidade no alto. E essa cidade no alto, ela tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo, defesa. Né? Ou seja, todo mundo que chegava dali se via, os navios, e ali eles se defendiam. E a segunda razão deles, e aí é onde entra justamente, eu quero entrar aqui já no texto, era a adoração. Aqui, nessa acrópole, ou seja, nessa cidade alta, o nome acrópole significa cidade alta, era 600 metros de altura para você chegar até o final dela, estava localizado o templo de Afrodite, a deusa do amor. E todas as noites, segundo os estudiosos, diziam que eram 1000 sacerdotisas. E todas as noites essas sacerdotisas desciam do templo e elas iam para a cidade. E ali, na realidade, elas iam oferecer o seu serviço, né, que era considerado um serviço sagrado, mas na realidade era prostituição e era loucura. E aí, então, por causa de tudo isso, o povo que recebeu a palavra, a igreja que recebeu a palavra, e foi o próprio apóstolo Paulo que fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, Sim. Eles estavam voltando para muitas coisas que eles que eles tinham recebido. Eles estavam voltando para uma vida de perversão. Pra você ter ideia, havia incesto dentro da igreja. E isso era terrível até mesmo para os próprios gentios. Então, quando ele começa o livro, ele vem trabalhando justamente esses pontos. Quando ele chega aqui no capítulo 15, no versículos 1 e 2, é interessante que ele ele traz a lembrança ao evangelho. Você vê, ele vai dizer o seguinte: irmãos, venham lembrar-vos, presta atenção. Vocês receberam, mas eu quero lembrar acerca do evangelho que eu recebi. Agora, antes de entrar nisso, no capítulo 15, né, os versículos 12 e 14, eles são, na realidade, aqui é o assunto que Paulo vai tratar. O que é que ele está dizendo? Deus. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. Então, o que é que Paulo está dizendo? Diante de tudo que Coríntios estava vivendo, existia dentro da igreja de Coríntios falsos mestres que estavam ensinando a igreja a não acreditar ou a desacreditar na ressurreição. Então, Paulo, quando ele escreve e começa a falar sobre esse assunto, na realidade, ele traz à luz a sua intenção. Então, se Cristo não ressuscitou, então é vão a sua fé, ou seja, é debalde o nosso trabalho. Ele começa, então, no capítulo 15, dizendo, olha, lembra do evangelho que eu preguei para vocês? Lembra daquilo que eu ensinei? É interessante que no versículo 2, ele diz o seguinte, por esse evangelho, vocês são salvos se retiverdes, ou seja, vocês são salvos se vocês continuarem guardando da forma que eu ensinei. Eita Deus! Porque se vocês misturarem, se vocês trouxerem novidades, se vocês deixarem coisas estranhas entrarem, vocês vão se perder e a salvação não vai chegar até vocês. Aí no versículo 3 até o versículo 4, ele vai falar e mostrar acerca do evangelho que de fato ele anunciou e pregou. Qual foi esse evangelho? Ele diz o seguinte, antes de tudo, esse é o evangelho que eu preguei, que eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que ele fala? Escrituras. Segundo, interessante que quando na Bíblia, quando você vê um escritor dando ênfase, ou seja, repetindo a mesma palavra, o que é que ele está fazendo? Isso é um modo didático de ensinamento. Ele está dando ênfase. Ênfase, obrigado. Ele está dando ênfase na palavra. Ou seja, esse é o evangelho que vocês receberam. Mas não foi segundo a Paulo. Não foi segundo o meu ensinamento. Esse evangelho que vocês receberam não foi segundo Apolo, não foi segundo Cefas, não foi segundo os apóstolos. Não, foi segundo as Escrituras. Em outras palavras, aqui tem autoridade. Outras pessoas estão ensinando outras coisas, outras pessoas estão falando outras coisas, mas falando por elas mesmas. Porque se elas falam por elas mesmas, elas não têm autoridade. Mas eu vos falei segundo as Escrituras. Então, se eu falei segundo as Escrituras, então creia. E aí, no versículo 5 e versículo 7, aí ele traz, primeiro, ele traz a lembrança, ele mostra qual foi o evangelho, agora 5 a 7 ele vai dizer, presta atenção, olha a galerinha, olha só a moçada que foi testemunha desse evangelho. Vê se não tem credibilidade. Aí ele começa a dizer, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois foi Cristo foi visto, né, por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então ele está dizendo o seguinte, olha, será que essa galera que eu estou te dizendo não gera credibilidade que Jesus ressuscitou? E por último apareceu para mim, né, o apóstolo Paulo diz. Aí eu vou falar daqui a pouco sobre isso aqui. Mas até o capítulo 7, até o versículo 7, será que essa galerinha que eu estou falando, os apóstolos, Tiago, Pedro, será que essa moçada não tem autoridade para dizer que de fato isso é verdade? Que ele realmente ressuscitou? Que ele passou esses dias, os 40 dias, ministrando, etc. e tal. E aí depois ele fala, ele entra, aí do versículo 8 ao versículo 11, ele vai falar o quê? E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Agora, interessante aqui, por que ele fala, por que ele não se inclui aqui? Ele se separa. Porque aqui Paulo, nesses versículos, ele vai defender o apostolado dele. Porque nesse momento aqui, o apostolado dele estava sendo colocado não por todos. Interessante que por diversas vezes, né? Não sei se é algum tipo de complexo, né? Mas por diversas vezes ele entra para defender o apostolado dele, né? Lá no livro de Romanos ele entra para defender também
Agora em Coríntios ele entra para defender mais uma vez, né? Talvez pela necessidade, até ele usa até uma palavrinha, né? Uma frase, ele coloca assim: e por derradeiro apareceu também para mim como nascido fora do tempo. Ou seja, ele se considera fora da cronologia, né? Fora do tempo, né? É porque, na realidade, na visão, por isso que hoje muitas pessoas têm dificuldade com esse termo, que alguns estão se... Eu particularmente tenho dificuldade. Biblicamente, teologicamente, o apóstolo fulano, o apóstolo ciclano. Por que eu tenho dificuldade? Porque, segundo as escrituras, os apóstolos foram até ali. Aí ele diz, eu nasci fora do tempo, ou seja, eu nasci fora da época dos apóstolos. Sim. Eu não estava no contexto dos apóstolos, mas eu nasci e quem me tornou e quem me consagrou apóstolo não foram os apóstolos, foi o próprio Deus. Então, algumas pessoas tinham dificuldade com ele, com o apostolado dele, porque ele não era em outras palavras, ele não era ele não tinha pedigree. Entende essa expressão? Sim, sim. Ele não tinha pedigree. Na realidade, ele era o perseguidor. Ele não era de raça, né? Ele não tinha raça. Ele era perseguidor. O cara que matou não sei quantos cristãos e permitiu. Ele fala sobre isso no 9, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos. Olha a frase que ele usa. Eu sou o menor dos apóstolos e eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja. Talvez essa frase de se achar nascido fora do tempo, menor dos apóstolos, não sou digno de ser apóstolo, seja justamente pelo processo de perseguir a igreja, né? Ser um dos caras que mais perseguiu, né? Mas aqui também é eloquência, é sabedoria, é humildade, é reconhecimento de quem de fato ele é e a posição que ele tem. Porque aqui, nesse momento, existia a grande parte da igreja de Coríntio desconsiderava o apostolado de Paulo. Porque muitos estavam do lado de Cristo, muitos estavam do lado de Paulo, muitos estavam do lado de Cefas e outros do lado de Apolo. Um grupo pequeno estava... Essa era a divisão que estava acontecendo. Um grupo pequeno tinha conceito. E por quê? Porque a igreja foi crescendo. Paulo abriu a igreja, né? Ficou com Priscila e Áquila, passaram 3 anos trabalhando e tal, mas depois Paulo foi embora e a igreja foi crescendo. E essa igreja que foi crescendo, foi surgindo novas pessoas novos ensinamentos. Que desconhecia Paulo, que não conhecia Paulo, né? Então Paulo defende. Do versículo 12 ao versículo 19, né, entra justamente a questão da heresia. Essa era a heresia, uma das, né, heresia que Paulo estava combatendo. Como é que vocês estão dizendo que não há ressurreição? Presta atenção. Aí voltando aqui... Pastorzão, só puxar um gatilho aqui. É muito massa, porque Paulo, o cara arrebenta demais, o cara é fera demais. Então, quando ele usa do versículo 12 até o 19, ele parece que ele faz ele entra na mente do pessoal para dizer assim, poxa, como é que vocês dizem que não há ressurreição se vocês acreditam na ressurreição de Jesus? Então o evangelho ele é falso. Né? Ele começa a entrar, como é que vocês dizem algo se vocês acreditam, né? Ele começa a bater nisso, né? Nos fundamentos, né? Pode continuar, por favor. Não, aí por quê? Porque, na realidade, as pessoas estavam recebendo esse falso ensino e aí estava gerando no coração de muitas pessoas a incredulidade até mesmo na ressurreição de Jesus. Até mesmo na ressurreição de Jesus, muitas pessoas estavam sendo incrédulos. Ele começa a fazer esse jogo de palavra, e aí no versículo 17 ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos... Olha que coisa linda. E ainda permanecei nos vossos pecados. Em outras palavras, se Cristo não ressuscitou, não há salvação para você. Se Cristo não ressuscitou, você continua condenado. Se Cristo não ressuscitou, não há justificação. Porque a justificação está justamente na morte, mas na ressurreição.
Por quê? Porque a ressurreição, a gente vai ver lá na frente, mas eu vou adiantar aqui, ela chega no último estágio da salvação do ser humano. Porque todos nós passaremos, que é a transformação desse corpo, que é o processo da glorificação. Então, Jesus é a primícia de tudo. Então, ele ressuscitou primeiro, por quê? Porque ele foi o primeiro a ter o seu corpo glorificado. E ele recebeu autoridade, ele recebeu, né, o poder, justamente não apenas por causa da sua morte. Por quê? Porque ele precisava vencer um inimigo chamado morte. Se ele morresse e continuasse morto, o inimigo teria vencido. Ele vai falar isso aqui mais na frente. O processo de Deus, ou seja, a visão de Deus, o projeto de Deus, também era que ele vencesse a morte. Não era apenas que ele morresse por nós. Porque como é que nós teremos a eternidade em Deus se esse inimigo não tivesse sido vencido? Como é que nós seríamos eternos se a morte ainda estivesse batendo a nossa porta? Eita Deus. Então ele precisou ressuscitar para vencer e aí chamar morte, Aleluia. Cadê o teu avião? Eita, né? Deus, que aula, Morte, cadê Jesus. o teu avião? Então, o sentido do verdadeiro projeto é a morte. Por que a morte? Porque ele morreu por nós. Ele morreu e entregou a sua vida por nós. Mas ele precisou ressuscitar para vencer esse inimigo, para ele nunca mais ter poder e autoridade sobre nós e nós sermos eternos com o Senhor. Né? Então a ressurreição é fundamental no projeto de Deus. E aqui estava se batendo de uma forma... E aí entra para os irmãos na nossa época que estamos vivendo de pandemia, né? A morte, ela não é o fim, ela é o começo, não, né? Não. Na realidade, aqui vai falar. Aqui, ó, no versículo 50, se a gente estiver chegando aí, tu vai ver nas horas aí, eu pulo tudo e vou para o versículo 50. Porque a parte mais linda desse texto aqui é o versículo 50 em diante. Ele vai falar do arrebatamento da igreja. Ele vai falar da transformação Aleluia. dos nossos corpos. Mas vamos continuar. Meu Deus. Continua. Versículo 20. Versículo 20 deixa até o 28. Lê só o 19, cara. Só o 19, que é Pronto. muito forte antes de ir pro 20. Se a nossa esperança em Cristo... isso aqui é muito lindo. forte, cara. Muito lindo. Ele está falando de quê aqui? Ele está falando de eternidade. Se a nossa esperança se limita apenas aqui, você é o caba mais miserável desse mundo. Ou seja, se você está preocupado apenas com esse mundo, se você não está linkado com o céu, se você não está linkado com a eternidade, se você não está linkado com esse momento do arrebatamento, se você não está linkado com essa volta de Jesus, Aleluia. se você não está, se a sua esperança não for essa, Jesus. você é miserável. Você é miserável por quê? Porque nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo você vai desanimar. Nesse mundo você vai ter angústia. Nesse mundo você vai ter peso. Nesse mundo você vai ter crise. Nesse mundo você vai ser perseguido. Nesse mundo você vai ser traído. Mas no mundo que está por vir, a eternidade que está por vir, você vai viver peremptory, eternidade na presença dele, aonde ele enxugará suas lágrimas, aonde ele vai dar, sabe? Aonde a presença dele, a Bíblia diz que nós o conheceremos, assim como hoje nós somos conhecidos. Imagina. Capítulo anterior, capítulo 14. Sim. E é muito forte que se a nossa base, se a nossa expectativa estiver só no que nós estamos vivendo aqui, irmão, nós somos miseráveis. Terrível. Gente, pelo amor de Deus, a nossa expectativa é o céu, é o reino de Deus na nossa vida. Existe muito de Deus para nós. Me empolguei demais. Existe muito de Deus para nós. Demais e caiu o negócio o apóstolo Paulo fala em Romanos que não há de se comparar as tribulações, a guerra, as lutas, não há de se comparar com a glória que nós há de ser revelado, meu Deus. Oh, meu Deus. Nada. Pode continuar, meu pastor. Estou ouvindo aqui. Estou recebendo. Vamos continuar. Versículo 20. 20 a 28, Cristo vai falar justamente sobre, Paulo vai falar justamente sobre as primícias. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele as primícias do que dorme. Ou seja, ele é o primeiro. As primícias, ele é o primeiro. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, a morte veio por um homem. Quem foi esse homem? Adão. Ele está falando e repetindo o que ele falou ali em Romanos. Sim. Né? Ele está repetindo o que ele falou em Romanos. E a ressurreição veio por quem? Por Cristo. Jesus. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Aqui é lindo. Aqui ele começa a falar já, ele começa a dar pinceladas no arrebatamento. Presta atenção. Cada um, porém, por sua ordem. Quem foi o primeiro? Cristo. Depois é quem? Os que são de Depois, Cristo. os que são de Cristo. Quando? A sua Na vinda. sua vinda. Na sua vinda. Na sua vinda. Primeiro, quem foi que ressuscitou? Cristo. Cristo. Sendo Ele é o as primeiro. primícias. Agora, depois, somos nós. Agora, quem? Aqueles que morreram em Cristo. Oh, meu Deus! Ele vai vir. Os mortos ressuscitarão e encontrarão-se com ele. Até o momento em que ele vai fazer, e aqui vai falar sobre isso, até o momento em que ele subjugar todas as coisas. E depois ele vai entregar a quem? Ao próprio Pai. E aí vai vir o quê? Novos céus, nova terra. Esse momento em que ele entrega tudo ao Pai é o momento em que a nova Jerusalém, onde nós estaremos de fato, na eternidade. Porque aqui já passou por grande tribulação, aqui já passou pelo milênio, aqui já passou pelo juízo final, e agora ele chega, Pai, está aqui, ó. Ele entrega, e aí, o que é que ele diz aí? Versículo 24. E então verá o fim, quando ele entregar o reino de Deus a quem? A Deus Pai. Quando houver destruído quem? Todo império, principado, potestade, bem força. como toda potestade e poder. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, meu brother. Não existe mais Satanás, não existe mais falso profeta, massa, não existe mais anticristo. Já acabou tudo, venceu tudo. A igreja passou com ele, a igreja vitoriosa. Ele vai entregar. E quando ele entregar, eternidade, meu brother. Eternidade. Aleluia. Aí a gente chama de perene peremptório. Vamos continuar. O último inimigo. Não, aí versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aqui é justamente todo esse processo que vai ter até o milênio. Sim. Ele vai colocar todos os seus inimigos. O último inimigo aqui que ele vai colocar debaixo dos seus pés, quem é? A morte. Né? A morte. Mas o penúltimo inimigo, só para dar uma rasteira nele aqui, quem é o penúltimo inimigo? O capeta, o capiroto, né? Satanás. É o penúltimo inimigo que vai ser lançado, vai ser subjugado. Né? E ele vai querer falar e Deus vai só abrir a boca. E o bicho vai para a eternidade no lago de fogo e enxofre. O 27 ele é muito forte, né? Porque todas as coisas ele sujeitou debaixo dos seus pés, cara. Meu Deus, meu Deus. Em outras palavras, o que ele está falando aqui? Quando a gente fala debaixo dos seus pés, os reis, quando eles invadiam uma cidade em guerra, de batalha, guerra. Aí pegavam os inimigos, aí ele pegava outro rei, principado, né? Rei, principado, príncipe. Aí como é que ele subjugava o rei? Era até meio paia, mas é a realidade. Para mostrar a autoridade. Baixo dos pés. Colocava o camarada e colocava. Você que ele está dizendo aqui, essa questão aqui é autoridade. Está dizendo aqui autoridade. Eu terei autoridade. Eu terei autoridade. Você vê isso no livro de Josué, né? Quando eles vencem os reis, o Josué bota os príncipes dele para pisar na cabeça dos reis, né? Pisar. Forte. Mas é justamente dizendo, nós temos autoridade e subjugamos vocês. É o que Deus já está fazendo. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho, oh coisa linda, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Oh, rapaz, aqui vai ser muito lindo. O próprio Filho, aí você vê como é fantástico essa submissão de Jesus, sabe? Ele poderia querer roubar a glória, ele tomou, agora eu vou ficar, muita gente pensa assim, né?
eu comecei a me evidenciar, eu sou melhor do que o meu pastor, eu posso mais do que ele, Sim, eu falo melhor do que ele, todo mundo está me vendo, eu sou estrela, então agora eu vou dar um pau no meu pastor, vou dar uma rasteira e vou me levantar e serei glorificado. Jesus ensina que depois que ele venceu tudo, depois que ele conquistou tudo, por quê? Porque o glória a Pai tinha Deus, confiado glória a nele. Deus, glória a Ele mesmo se Deus. sujeitará e se colocará debaixo da autoridade do Pai. Isso é lindo. Para que Deus seja Isso, tudo e em todos. isso é lindo. Para que Deus, ou seja, para que não seja a minha, não a minha, É a mas grande a dele. diferença, né, pastorzão? A grande realidade é que nós nunca seremos levados ao muito se não formos fiéis ao pouco, né? E quando Jesus fala esse Amém. texto aqui, ele está falando Amém. justamente isso. Deus nunca vai nos dar, eu falo muito isso, né? Deus nunca vai nos dar uma grande igreja se nós não estivermos preparados para cuidar de uma pequena, se nós não tivermos um coração Verdade. humilde hoje, na Verdade. simplicidade, num pouco, né? E entender Eu que tudo costumo, é dele, né? eu costumo dizer que os grandes começos, né? Aliás, as grandes coisas, elas precisam começar com pequenos começos. As grandes Aleluia. coisas precisam Ninguém, começar com ninguém, pequenos começos. ninguém nasce monstro, né? Gigante, né? Não. Nasce pequenininho, né? Quando nasce, É você monstro, é fica monstro. com o pé, não, fica com o pé atrás. É. Fica com Nasceu o pé uma atrás. criança de 10 Fica quilos, com o pé imagine a atrás. situação. Primeiro que a mãe Não nem é, vive, né? A mãe nem vive. é É anormal. anormal. É anormal. Então Vamos as coisas continuar. começam pequenas, né? Versículo 29. De outra maneira, que farão os que. De outra maneira, o que farão os que Deu uma travadazinha aí, meu pastor. ligaram aqui? Vamos lá de novo. De outra Pronto. maneira, que farão. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Está dizendo assim, não faz sentido ser batizado em nome de Jesus se ele está morto. Entende aqui? Sim, Porque nós batizamos em nome de quem? sim, sim, Em sim. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se ele não ressuscitou, então faz sentido você ser batizado no nome de um morto? Existe aqui também algumas outras interpretações nesse texto aqui, de 29 a 34, mas não tem muito a ver não, mas deixa eu falar rapidinho sobre ela. Que era a possibilidade dos mortos, né, serem batizados. Porque uma época tinha uma crendice de que para salvação precisaria também de ser batizado. E aí algumas pessoas levantaram lá no século 2, 3, 4, esse pensamento de que, segundo essa palavra, que os mortos precisariam Passar por pelo exemplo, eu batismo. poderia representar fulano que morreu no batismo, para que ele fosse salvo e liberto e tal. Mas isso aí foi só um pensamento, viagem. Aqui a interpretação é essa. Se Cristo não ressuscitou, então em vão batizar em nome dele. Ele está morto? Como é que você vai batizar em nome de uma pessoa que está morta? Ele fala, quando ele entra nessa questão dessa heresia que começa a invadir a igreja, né? Ele fala justamente, olha, se não há ressurreição, se não existe ressurreição, não existe fé. Se não existe ressurreição, não existe Acabou. batismo, né? Então ele vai bater, ele continua batendo sobre isso, né? Pode continuar, por Vamos favor. continuar aqui. Dia após dia, versículo 31. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso aqui é forte, viu? Pela glória que tenho. O que ele está dizendo? Vocês são o selo do meu apostolado. Vocês existem porque eu vos ganhei. Eu sou pai, foi eu que fiz essa igreja nascer. Eu tenho glória, eu tenho autoridade aí. Né? Sim. Pela glória que eu tenho em Jesus. Se como homem lutei, olha que coisa linda, se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Em outras palavras, se não existe ressurreição, vamos viver de qualquer forma. Vamos comer, vamos beber, vamos curtir, vamos zoar, vamos sair. Porque se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, Ele chega a não falar há fé.
Deixa eu ver qual é o versículo que ele fala aqui. No 14, ele chega até a falar que se não há ressurreição, a nossa pregação é vã. É vã, é vã. Em outras palavras, você pode viver de qualquer forma. Aí ele continua. Ele continua. 32. Versículo 33. Não vos enganeis. Olha só aí. Presta atenção. Não se deixe enganar. As más conversações corrompem. Em outras palavras, o que a galera está dizendo a vocês aí, o que o povo está falando, está corrompendo o ensinamento, está corrompendo o evangelho que nós entregamos, está corrompendo a palavra que nós pregamos. As más conversações, saia fora. Tanto que Paulo, no final, ele vai dizer o quê? Olha, presta atenção, se rasgue, deixa esse povo, acabe a amizade com esse povo, disciplina esse povo, tira esse povo daí, etc, etc. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele vai escrever agradecendo a igreja por ter obedecido e ter se posicionado nessa primeira carta. É forte. E aí o versículo 34 diz, tornai-vos, olha que coisa forte, tornai-vos a sobriedade. Ou seja, voltem a serem sóbrios. Vocês estão embriagados, bêbados por ventos de doutrina, vocês estão perdidos, vocês estão aí alheios. Voltem à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E aí isso aqui é forte. Isso eu digo para a vergonha vossa. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Em outras palavras, a responsabilidade era de vocês. Muitos estão perdidos porque não têm conhecimento de Deus. E eu digo isso com vergonha de vocês, porque esse é o seu papel. Essa é a sua responsabilidade. Vamos continuar rapidinho que vai terminar. É forte. Mas aí, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, né? E em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Ou seja, para nascer, pastor, precisa morrer. Eu tenho falado aqui sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de dons, né? Tanto que havia uma bagunça no culto, né? Sobre os dons. E eu tenho falado também, uma das características dessa igreja era uma igreja que criava muitas polêmicas, né? Polêmicas da circuncisão, polêmicas da ressurreição. Então, tudo era um motivo de gerar algum tipo de polêmica. A polêmica agora não está mais na ressurreição. A polêmica está agora. E se a gente ressuscitar? Vai ser em qual corpo? Né? Então, eles eram muito, né, cheios de polêmicazinha dentro da igreja. Até os dias de hoje, existe uma geração que não quer nem as respostas, mas quer polemizar, né? Quer trazer polêmicas, quer mudar a mentalidade das pessoas, né? E acaba perdendo, muitas pessoas acabam se desviando por causa disso. Pode continuar. Agora, né, a razão disso está lá no versículo 34. A razão disso, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Quando você não tem um conhecimento de Deus, você sabe, o que vem, você recebe. O que vem para você, por exemplo, a pessoa, uma nova convertida que você está discipulando, se você não discipula de forma adequada, cara, o que ele recebe, ele vai querer. Para ele, principalmente, ele vai olhar para você, pastor, você é autoridade. Então, a responsabilidade é muito grande. Os seus líderes de célula que está aí, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Por isso, esses dias aqui aconteceu uma situação, eu tive que chamar a atenção numa situação, porque iam fazer um trabalho com as crianças no nosso projeto, e eu tive que desfazer. Por quê? Porque disseram uma coisa que, na realidade, teologicamente está completamente errado. O pessoal ficou chateado comigo, mas eu falei, cara, se vocês não começarem a ensinar essas crianças da forma certa, porque ia falar sobre os nomes de Jesus. Olha, é muito simples. Nós vamos ensinar sobre os nomes de... o nome de... Só que em vez de colocar os nomes de Jesus, eles colocaram, nós vamos ensinar sobre os atributos de Deus. Aí quando eu vi o esquema, né, eu falei, não, vocês não vão ensinar sobre os atributos de Deus. O que são atributos? Aí eu fui perguntar, o que são atributos de Deus? A pessoa sabia o que era. Mas eu falei, olha, aqui você está errando. Você não está ensinando sobre os atributos. Por exemplo, pão da vida. Que atributo é esse? Aí fui questionando. Aí ela, pô, pastor, é verdade. Em outras palavras, tem coisas que nós precisamos orientar. E é nossa responsabilidade. É justamente o que o apóstolo Paulo ele fala nesse versículo 34, né?
Isso é responsabilidade de vocês. E eu digo isso com vergonha. Ou seja, era para você estar ensinando, era para você estar educando o povo. Eu falo porque às vezes, pastorzão, nós como pastores colocamos alguém para ministrar no altar, seja ovelha nossa ou não, a gente fica olhando e tem que passar pelo processo de avaliação. E se a pessoa, eu digo ainda mais, se a pessoa falar alguma heresia no altar, a gente tem que subir. Eu levanto a mão. A gente tem que falar, cara. Tem que falar. Eu levanto a mão, levanto. Opa! Assim, Oi, irmão, você confundiu aí. Você confundiu isso. Você não quis dizer isso? Mas vamos lá. Desse jeito. Mas alguém dirá como ressuscita, ou seja, essa confusão de como viria, né? Aí vem tal. E aí, versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove, como lhe aprover. Dá a cada um uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Versículo agora 45. Vamos pular aqui. 44. Semeia-se o corpo natural. Está falando ainda desse corpo aqui, como viria, né? Semeia-se no corpo natural. Também corpo espiritual. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Em outras palavras, a carne revestida, o espírito, o carnal sendo revestido do espiritual. 46, 47, 48, para a gente pular. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também o celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer o que é a imagem do celestial. Está falando justamente sobre esse revestimento. Como é que vem? Que corpo vem? Como é que vem ressuscitado? Aí ele fecha aqui dizendo, assim como nós viemos de forma carnal, nós retornaremos de forma celestial. E aí ele começa, agora ele vai dizer o que vai acontecer de fato. Versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, pessoas, homem vivente, não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo, um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, que nem todos morreremos, para que não fique aquele pensamento, o som da alma. Mas transformados, todos nós seremos. Aleluia. Em outras palavras, eita nem Deus. Todos nós morreremos. Alguns serão, aqui está falando sobre o quê? Sobre o arrebatamento. Alguns não vão morrer. Por quê? Porque eles serão raptados, eles serão arrebatados. Jesus, né, ao soar da trombeta, vai tomá-los para si. Mas alguns que morreram, esses serão ressuscitados. Agora, todos serão transformados. Aí, em outras palavras, todos nós seremos glorificados. Para nós, teologicamente, é o último processo da salvação, que é a glorificação. Aí ele continua. Aleluia. No momento, né, falando sobre o arrebatamento, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar do quê? Da última trombeta. A trombeta soará. Oh, aleluia! Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Essa é a nossa esperança. O que Paulo estava dizendo, se a sua esperança não for essa, você é um miserável. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra, presta atenção, e quando todo arrepiado, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Meu Deus, que texto, cara. Aleluia! Poderoso, mano. Meu amigo, tem como não ser apaixonado por isso, meu pai? É lindo, é lindo. Gente, presta atenção, você que está me ouvindo, vai acabar daqui a pouco. Tá difícil? Tá. Tem hora que você dá vontade de chutar o pó da barraca, talvez alguns aí tenham. Mas presta atenção. Essa é a sua, a minha, a nossa esperança. De que dias melhores virão. Não sei se você acredita, não sei se você acredita, pastor, dessa forma, mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Sim. Nós estamos vendo todas as coisas, todos os sinais. Foi tão forte todas as evidências, todos os sinais. Então, o meu conselho, o meu encorajamento para você, mantenha-se firme, como Paulo disse, mantenha-se inabalável, sabe? Porque não é vão, não é vão. Paulo está se respondendo, Paulo está respondendo para ele mesmo. Se a ressurreição não existe, então é vão. Aí ele começa, ele ensina pedagogicamente, teologicamente, aí ele termina dizendo o quê? Não é vão. Você crê. Não é vão você perseverar. Não é vão você ser instrumento de Deus na vida de pessoas. Não é vão você servir. Não é o seu trabalho. Tudo que você faz. Paulo, aliás, Eclesiastes diz, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça, conforme as tuas forças. Por quê? Porque para o lugar aonde nós iremos, não vai haver mais projeto, não vai haver mais obra, não vai haver mais planos, não vai haver mais nada. O lugar onde nós iremos vai cessar-se tudo, porque nós estamos sendo preparados para a glória. Aleluia! O tempo de fazer é hoje. O tempo de servir é hoje. O tempo de ministrar é hoje. O tempo de fazer a sua célula bombar é hoje. O tempo de conquistar vidas é hoje. O tempo de ser instrumento de Deus para a vida de pessoas é hoje. O tempo de arrependimento é hoje. É agora. É agora. É o 58, pastorzão. 58. Sede firmes, não se desvie, não tropece, seja constante, permaneça, tenha um ritmo, siga o ritmo, seja abundante. Abundante é transbordar, é fazer mais do que o que é pedido. Agora em quê? Firme, constante e abundante. Na obra do Senhor, gente. Na obra do Senhor. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. Não faça só o que lhe é pedido, não, irmão. Transborde, abunde, vá para as comunidades, vá para as nações. Oh, meu Deus, a questão é porque, não sei quanto tempo a gente tem aí. 2 minutos. Pronto, vou fechar aqui minha palavra. A questão é porque hoje nós estamos muito aprisionados às nossas emoções e às adversidades da nossa vida. Jesus, quando ele está ministrando em um certo lugar, e ele sai de um lugar para ir para outro lugar, ele entra no barco porque ele ouviu, João Batista morreu. E ali no momento, se você ler, você vai ver a leitura, você vai ver nas entrelinhas o sentimento de Jesus, a tristeza de Jesus. E a Bíblia diz que ele procurou lugar para estar sós. Ele passa do barco, vai para outra margem. Quando ele desce da margem, a multidão estava maior do que aqui. E a Bíblia diz que ele, quando ele passa da margem, ele viu a multidão. E além de ver, ele se compadeceu da multidão. E depois ele agiu. O que a gente precisa entender, Jesus tinha tudo para dizer, eu quero estar sós. Poxa, eu preciso estar sós. O meu momento está chegando. João Batista, meu primo, ele tinha tudo para estar enclausurado nos seus sentimentos e fugir desse momento. Ele tinha até direito de dar um tempo para ele mesmo, para ele
sentir, viver a sua dor, os seus questionamentos, etc. e tal, como homem. Mas quando ele chega, ele nos ensina a separar as nossas emoções, os nossos sentimentos, do nosso papel e do nosso chamado. Sim. E o interessante é que quando nós sobressaímos e conseguimos vencer os nossos sentimentos, realizando o nosso chamado, aquilo que nós estamos realizando é poderoso para trazer cura para aquilo que nós estamos sentindo. E aí, pastor, base bíblica para isso. Vá lá em Isaías 58. Não é o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é qual? É que você vista os nus, os necessitados, que você visite os encarcerados, que você veja os órfãos. E aí qual é a palavra dele? Se você fizer isso, a sua cura brotará sem detensão. Aleluia. Você gritará e clamará, e eu direi, eis-me aqui, se você olhar para o necessitado e suprir a necessidade dele. Aleluia. Beijão, muito bom estar com vocês. Que Deus os abençoe. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Só lembrando o finalzinho do capítulo, né? Sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor, né? Não é em vão do Senhor. Então, muito obrigado, pastorzão. Sou seu seguidor aqui, tamo junto. Amo nossas lives. E vamos remarcar outra aí, viu, filho? Vamos estar junto aí. Já começa, na próxima semana já começa a segunda carta de Coríntios e a gente vai navegar mais ainda, viu? Cheirão bem grande. Galerinha, obrigado a todos que estiveram online conosco. E mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Amanhã tem o nosso sorteio da rifa. A gente fez uma rifa, pastorzão. A gente ganhou um gás. Está terminando aqui, falta um minuto. A gente ganhou um gás, um irmão da igreja ofertou um gás para a gente fazer uma rifa na construção da igreja. Nós fizemos uma rifa, o ponto é R$5. Se alguém se interessar, já fala conosco aqui no direct do Instagram, né, da igreja mesmo. E amanhã a gente vai fazer o sorteio aqui online mesmo, botar uns papelzinhos, botar um nome, vai ser rápido, porque eu quero que o foco continue sendo a palavra. Tá bom? Você está construindo a igreja? Eu vi lá algumas Pastorzão, fotos. a gente está construindo, cara. Época de pandemia, a gente está construindo. Ó, só para ter noção, o que nós fizemos nessas últimas 2, 3 semanas de pandemia, nós não fizemos no ano todinho. Quando a gente saiu uma manhã, se dedicou mais. Quando a gente saiu de manhã, uma manhã a gente foi eu, minha esposa lá e minha filha e o meu filho, a gente foi fazer uma oração lá, e quando a gente terminou de orar antes dos pedreiros chegar, a gente estava saindo já e Deus falou muito forte conosco, né? Tá vendo? Quando você tenta, quando você doida, quando você luta, não dá certo. Mas numa pandemia dessa, eu faço dar certo. Carlos, essa obra é minha. Né? E isso é lindo demais, saber que Deus é grandioso, maravilhoso. Amém. Nos detalhes. Glória a Deus, glória a Deus. Tá bom, meu pastor? Deus abençoe. Amém. Beijão bem grande, tamo junto, viu? Um abraço. Eu tô indo embora esse ano. Tô passando a igreja aqui. Brasília. Tô indo para Brasília, voltando. Tô sabendo. Mas aí, se Deus quiser, antes da nossa viagem, eu vou ir na sua igreja aí para ter um tempo com você. Amém. Deus quiser. Amém. Eu preciso falar contigo. Eu vou te chamar no Zap pra gente conversar. Pronto, um abraço. Um abraço. Paz. Vai encerrar aqui. Segundos. Fechou? Vai-te embora.